Capítulo 76. Cálculo de responsabilidades. O homem é responsável, mas não basta dizê-lo, é necessário demonstrá-lo. É preciso vincular a lei de equilíbrio que impera no campo moral, inexorável em suas reações, à lei de equilíbrio sempre presente em todos os fenômenos. Não é suficiente estabelecer os princípios da ética no seio de um sistema abstrato e isolado. É indispensável saber conjugá-los com a ordem existente em todos os fenômenos de todos os tipos, enquadrando tudo num funcionamento orgânico universal único. É preciso verificar a inexorabilidade do aparecimento na eternidade dos efeitos das ações humanas. Sem uma compreensão de toda a fenomenologia universal, sem a visão unitária de uma síntese global, é absurdo pretender a solução de qualquer problema isolado. Para poder equacionar o problema da responsabilidade, é necessário, primeiro, ter penetrado o princípio da evolução, que no campo humano significa evolução espiritual. Filosofias e religiões afirmaram este conceito. Uma multidão de místicos o sentiu e o viveu. Mas se tirarmos deste princípio as bases que, sobre uma demonstração racional, o sustentam e o conectam com toda a evolução física, dinâmica e biológica, esse conceito se tornará incompreensível e discutível. É necessário antes ter compreendido o vínculo que existe entre todos os fenômenos, ter verificado a indestrutibilidade da substância apesar do contínuo transformismo universal, ter demonstrado a gênese biológica do psiquismo, a sua eternidade e a técnica de seu crescimento, a meta superbiológica da vida, o princípio de causalidade e a férrea lei de suas reações, a lógica do destino e de suas vicissitudes, o significado das provas e da dor. É indispensável ter compreendido o valor espiritual da vida, numa estreita relação com vossa moderna visão científica do mundo e em perfeita harmonia com a realidade fenomênica, sem espaços intermediários de coisas desconhecidas e não compreendidas. É lógico que antes de empreender sua jornada para as regiões superiores do futuro, o espírito se inclinasse para trás a fim de reencontrar suas origens no passado, fazendo justiça ao trabalho realizado para sua preparação pelas criaturas irmãs menores. Só agora que está completa a nossa viagem através dos mundos inferiores da matéria e da energia, é compreensível este último mundo das ascensões espirituais do homem. Em todos os níveis, os fenômenos da ascensão moral que culminam no misticismo do santo, aquele super-homem antecipado dos mais altos graus da evolução, podem ser reduzidos em termos científicos, conforme tudo o que dissemos na teoria dos movimentos vorticosos, a aquele fenômeno da assimilação cinética que vimos ter sido a base da formação e do desenvolvimento do psiquismo. Para quem compreendeu a técnica da evolução psíquica, o fenômeno da ascensão espiritual é simples e está logicamente colocado como continuação da evolução das formas inferiores. Em termos científicos, isto significa introduzir nas íntimas trajetórias dos movimentos vorticosos que constituem o psiquismo humano na fase alfa, novos impulsos provenientes de fora, do mundo da vida e das provas,
para que eles se fundam no âmbito das forças daqueles movimentos e modifiquem as suas trajetórias. Trata-se de enxertar no metabolismo do espírito, que está sempre escancarado para fora, exposto ao ambiente, os elementos da química sutil do psiquismo. Na prática, vós conheceis tais elementos, que chamais pensamentos e obras de bem ou de mal. Escapa-vos hoje o cálculo dessa química imponderável, mas um dia penetrareis na constituição vorticosa do psiquismo e pesareis seus impulsos sutis, tanto internos como externos. Então, este conhecimento, uma vez colocado em termos exatos, vos fará compreender que não só é possível realizar o cálculo das forças que constituem e modificam o edifício cinético da personalidade humana, mas, uma vez definido o seu tipo específico de individuação e a sua história passada, que sua presente conformação continua e resume, também é possível estabelecer a direção da evolução iniciada e fixar a natureza e a intensidade das forças que deverão ser introduzidas em sua estrutura para que essa evolução avance proveitosamente e as notas fundamentais dessa personalidade se desenvolvam. Conquanto hoje estes fenômenos ainda ocorram por tentativas, isto já significa assumir a direção dos fenômenos biológicos no seu campo mais decisivo, que é a formação da personalidade. Uma vez que é imprescindível evoluir e que para a formação dessa consciência é indispensável o trabalho da vida individual e coletiva, quão grande economia de energias significará a condição de saber realizar tal trabalho? Se a humanidade tende biologicamente, como vimos, a criar o tipo super-homem, vosso trabalho presente é buscar essa meta. A vida contém e pode produzir valores eternos. Sua finalidade é enriquecer-se deles cada vez mais. A vida tem um objetivo, e vós, depois de haverdes aprendido a produzir e entesourar nas formas caducas da terra, tereis de aprender então a produzir e entesourar na substância, na eternidade. Para educar, é indispensável repetir, a fim de que certos conceitos superiores sejam assimilados e gravados no íntimo turbilhão do psiquismo. Esta é a mais elevada função da vida, constituindo a sua finalidade, cujo grau de realização mede o valor daquela central dínamo-psíquica do organismo social, o Estado moderno. Para o espírito ardente de fé, que sente por intuição essas verdades, é duro ter de falar assim nos termos de uma moral científica exata, mas isto me é imposto pelo caráter estritamente racional de vosso nível, ainda não intuitivo. É possível calcular o grau de responsabilidade moral quando se conhece o fenômeno da evolução psíquica. Se essa evolução ocorre através da interação entre os impulsos íntimos e as combinações resultantes dos impulsos do ambiente, a determinação daquele grau se reduz então a um cálculo de reações. Tudo isto é apenas um momento de uma análise mais ampla, que pesquisa a linha das reencarnações e o desenvolvimento lógico do destino. Falamos aqui de desenvolvimento lógico porque, uma vez reconstruído o passado, vereis que ele,
pelo princípio universal de causalidade, pesa nos estados presente e futuro como uma força, dando à personalidade certa massa, lançada com trajetória própria, que por inércia tende a se manter constante, embora a vontade e a liberdade individual possam modificá-la através da luta. Na evolução, que é a desmaterialização da substância para alcançar as formas psíquicas, a personalidade transforma seu peso específico e, por uma natural lei de equilíbrio, coloca-se numa determinada altura, seu ambiente natural, ao qual sempre volta espontaneamente. Esta condição também pode ser avaliada através de uma análise de forças, que deve ser levada em conta no cálculo das responsabilidades. Quantas coisas teria de considerar o presumível direito social de punir, se ao invés de constituir apenas uma medida para a defesa individual ou de classe, objetivasse de fato um princípio de justiça. Aliás, os prêmios e castigos substanciais não são aqueles que o homem distribui, constituídos por exterioridades não correspondentes à substância, mas sim aqueles que, mesmo quando por meio do próprio homem, são aplicados pela lei, que está acima das leis humanas e tem a sua sabedoria apoiada em equilíbrios aos quais, compreendendo-os ou não, todos obedecem, juízes e réus, dirigentes e dependentes, por ação de um comando que não possibilita nenhuma escapatória. Embora os homens vivam misturados, as leis pelas quais são regidos não se confundem. O que pode esmagar mortalmente um indivíduo pode ser incompreensível para quem nunca passou por tal experiência. Todos são vizinhos e irmãos, no entanto, diante do encadeamento das próprias obras e de suas consequências, cada um está isolado, sozinho com sua responsabilidade e seu destino, tal como ele mesmo desejou. Os caminhos estão traçados e não podem ser vistos pelo homem nem modificados pela ação humana exterior. Os valores substanciais não correspondem às categorias e posições sociais. Além da justiça humana aparente, existe outra justiça, diferente, divina, substancial, invisível e tremenda, que, atuando sem pressa, mas de forma inexorável, não permite escapatórias na eternidade. No emaranhado de destinos e objetivos formado por todos, há uma linha individual independente. Seja qual for o ambiente, é sempre possível avançar ou retroceder na própria caminhada. Cada vida contém as provas necessárias, que, mesmo não sendo grandes ou espetaculares, sempre são as mais adequadas e proporcionadas. Vimos como o ser, em sua ascensão da matéria ao espírito, através da evolução, também passa do determinismo, lei da matéria, ao livre-arbítrio, lei do espírito. Enquanto a ação é a resultante dos impulsos e da capacidade de reação inerentes a cada indivíduo, a responsabilidade é relativa ao seu grau de evolução, pois é assumida em função da maior ou menor extensão da zona de determinismo ou livre-arbítrio que predomina na personalidade. Embora vivendo no mesmo ambiente e submetido aos mesmos agentes psíquicos, cada indivíduo reagirá de modo diferente e cada ato, mesmo sendo igual, terá um valor e um significado muito diverso
de acordo com os vários tipos humanos, razão pela qual a responsabilidade também será diferente. Resulta, assim, uma responsabilidade relativa, estritamente vinculada ao nível evolutivo e, portanto, ao grau de conhecimento e liberdade, em proporção aos quais crescem os deveres e se restringe o campo do que é lícito. Falo de responsabilidade substancial e não daquela aparente que os homens se impõem mutuamente por necessidade de defesa e de convivência. Falo de culpa no sentido da prática consciente do mal, pela introdução de impulsos antievolutivos que só excitam dor como reação. No campo humano, mal é involução, bem é ascensão, pois a grande lei é evolução. Culpa é a violação dessa lei de progresso, é a rebelião ao impulso que leva a Deus, à ordem, é qualquer ato de anarquia. Dor é o efeito da reação da lei, que, quando violada, manifesta assim sua vontade de reconstituir a ordem e reconduzir tudo para Deus. A esta reação chamais punição. Quanto maior o progresso, tanto maior seria, devido à maior liberdade, a possibilidade de queda, se a condição de progresso mais adiantada não fosse protegida por um proporcional aumento de conhecimento. Final do capítulo 76.